o acordo de ajustes complementares entre a NASA e o governo brasileiro. Estamos com um problema no sinal. A Agência Espacial Brasileira, para garantir a cooperação e pesquisas para o lançamento de satélites de observação entre a NASA dos Estados Unidos e a Agência Espacial Brasileira, AEB, da República Federativa do Brasil, na cooperação para observação dos cintilões da Força-Tarefa entre as duas agências. Marcelo, vou te pedir licença, a gente vai interromper um pouquinho a cerimônia e eu vou falar com a Candice Carvalho mais uma vez em Nova York, porque a Candice tem algumas informações. Candice, o que é que você traz? Oi, Leilane, Marcelo, boa tarde, boa noite a todos aí no Brasil. Vou fazer um resumo, Leilane, do que significa esse acordo, né? Significa que a partir de agora os Estados Unidos poderão usar a base de lançamento de Alcântara para atividades espaciais americanas, né? Entre elas, lançamento de foguetes, lançamentos de satélites americanos poderão ser feitos da base brasileira. Por que os Estados Unidos têm um interesse na base de Alcântara? Porque essa base que fica no Maranhão tem uma localização estratégica, né? Uma base que fica muito perto da linha do Equador, o que facilita o lançamento de foguetes, de satélites, desse tipo de atividade espacial. Esse é o primeiro acordo significativo assinado nessa visita oficial do Brasil aos Estados Unidos, né? Primeira vez do presidente Jair Bolsonaro aqui nos Estados Unidos como presidente do Brasil. Lembrando que amanhã ele encontra com o presidente americano Donald Trump. E como o Marcelo vinha falando, esse é um acordo que vem sendo discutido há pelo menos 19 anos, né? Durante o governo Fernando Henrique houve uma tentativa de assinatura desse acordo, uma tentativa que foi barrada pelo Congresso Nacional. Aliás, é importante dizer que essa versão do acordo ainda vai ter que passar pelo Congresso Nacional. Na época, um dos pontos controversos era em relação à soberania brasileira, né? Os Estados Unidos queriam que somente técnicos e cientistas dos Estados Unidos tivessem acesso a determinadas áreas da instalação, né? Daquelas áreas que estivessem sendo usadas pelos Estados Unidos. O Congresso Nacional considerou isso uma violação da soberania nacional, como que técnicos brasileiros não podem ter acesso, né, a uma parte de uma base brasileira em território brasileiro. Então, esse acordo foi barrado na época e o acordo de agora, ele teria tido algumas modificações para que dessa vez não aconteça a mesma coisa, para que ele não seja barrado no Congresso. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, garantiu, durante essa viagem aqui aos Estados Unidos, que de forma alguma a soberania brasileira vai ser afetada. Ele chegou a comparar, para as pessoas entenderem, já que é um assunto um pouco complicado, com a administração de um hotel. Então, assim, se você é dono de um hotel e você aluga um quarto para um estrangeiro, você como dono do hotel, ainda assim você tem a chave desse quarto, você tem acesso a esse quarto. Então, ele fez essa comparação para as pessoas entenderem como que funcionaria nessa relação Brasil e Estados Unidos. O Brasil, ele